de aula para os nossos jovens, adolescentes e crianças. As crianças normalmente já é para chegar na igreja, já ir para a sala de aula com a Késia. E os adolescentes e pré-adolescentes depois do louvor. E nós vamos ter agora a escola dominical e a palavra de Deus. Abram comigo, por favor, em Miqueias. Livro de Miqueias. Todos os avisos são dados com amor, né? Os visitantes não se constrangem. O pastor está bravo. Não, ele está bravo não, ele é tranquilo, né? Graças a Deus, demais também, todos os avisos com amor. Miqueias, abramos a palavra. Miqueias, quem achou? Está depois de Jonas, facilitou? Antes de Naum. Entre Jonas e Naum tem na 2, não, Miqueias. Acharam? Amém? Este amém. Amém pode dizer na casa de Deus, amém? Miqueias, diz o verso 1 do capítulo 1 em diante. Palavra do Senhor que em visão veio a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá, sobre Samaria e Jerusalém. Ouvi todos os povos, prestai atenção, ó terra, e tudo o que ela contém, e seja o Senhor Deus testemunha contra vós outros, o Senhor desde o seu santo templo. Porque eis que o Senhor sai do seu lugar e desce, e anda sobre os altos da terra. Os montes debaixo dele se derretem, os vales se fendem, são como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam no abismo. Tudo isso por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Por isso farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas. Farei rebolar as suas pedras para o vale e descobrirei os seus fundamentos. Todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas, e todos os salários de sua impureza serão queimados. E de todos os seus ídolos eu farei uma ruína, porque do preço da prostituição os ajuntou, e a este preço volverão. Então, verso 7. Deixa a Bíblia aberta neste texto. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Vamos falar com Deus em oração. Pai querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos, porque o Senhor é Deus, nós somos teus filhos. Nós te bendizemos pelo privilégio de poder lhe adorar, cultuar, reverenciar o teu nome. E nesta manhã, de modo muito, mas muito especial, recebermos aqui, ó Deus, da tua palavra em nome de Jesus. Bendito e exaltado seja o teu nome, glorificado seja o Senhor, hoje, agora e para todos sempre. Fala ao nosso coração, ó Pai, nesta manhã. Ministra, Senhor, as nossas vidas, por meio da palavra poderosa, viva, eficaz, transbordante do Senhor nesta manhã. Peço também a tua bênção a todas as demais igrejas, aonde estão reunidas nesta hora, para cultuar o teu nome, para receber da palavra, para cantar louvores ao Senhor. Abençoe as escolas dominicais, ministração às crianças, jovens, adolescentes, pré-adolescentes. Abençoa, Senhor, todas as nossas igrejas, todas as denominações, todo lugar, Senhor, que há um povo reunido nesta hora, recebam palavra poderosa, palavra bendita do Senhor e para a glória do teu santo nome. Esta é a oração que lhe fazemos, e oramos de coração, e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós temos ministrado sobre os profetas menores no culto das 10 aqui na igreja, enquanto temos a escola dominical. E hoje nós chegamos em Miqueias. Miqueias é um texto muito, mas muito impressionante, porque parece que você está lendo o jornal dos dias atuais.
Parece que você está lendo os grandes jornais da nossa atualidade, porque é um texto muito prático, contemporâneo, um texto que realmente vem falar ao nosso coração, ministrando as nossas vidas de uma maneira muito especial, em nome de Jesus. Vamos ver inicialmente qual era a situação vivenciada por essas pessoas. Veja aí comigo novamente, Miqueias, fica a Bíblia aberta, se possível, capítulo 1, versículo 7. Primeiramente, qual era a situação da época? Miqueias 1, verso de número 7. Todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas, todos os salários de sua impureza serão queimados, e de todos os seus ídolos eu farei uma ruína, porque do preço da prostituição os ajuntou, e a este preço volverão. Duas coisas iniciais já para entender a situação da época. As pessoas estavam tomadas por idolatria e prostituição. O verso 7 vai falar do ídolo, vai falar da prostituição, que a nação de Israel havia se apegado e estava tomada dessas coisas perniciosas, condenáveis por Deus na sua infinita palavra. Quanta idolatria! A idolatria, que é a adoração a outros deuses, como se fossem deuses, mas na verdade não são. E além dessa idolatria, eles se prostravam por ela diante das suas imagens e praticavam a prostituição. A prostituição aqui estava rolando solto, estava ali as pessoas tomadas por uma depravação gigantesca. Alguém chegou a dizer no livro de Miqueias, ele mostra um povo que estava adorando de forma errônea, havia ali uma falsa religião, havia ali falsos profetas, e havia tudo ali era falsos líderes da nação neste período. Mas vamos para frente entendendo isso. No capítulo 2, agora o versículo 11, olha a situação. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno. Os seus sacerdotes ensinam por interesse. Os seus capítulo 3, verso 11, 3:11. Os seus cabeças dão a sentença por suborno. Os seus sacerdotes ensinam por interesse. E os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. A falsa esperança, capítulo 3, versículo 11. Irmãos, acharei, amém? Amém, irmãos? 3:11. A gente convive com as pessoas, isso é bacana demais, né? E só convive um tempo com as pessoas, só com o olhar a gente já percebe. Só olhar no olhar do Alberto, olhou para mim, já vi que falei o texto errado, né? Só no olhar ali, já li o pensamento dele, já citei, não foi? Não foi? 3:11, graças a Deus por um irmão abençoado. 3:11, olha como estavam. Os cabeças, eles davam a sentença, os cabeças que são juízes, por suborno. Conforme você pagar, vai ser a sentença. Será que acontece isso no mundo hoje? Será que as sentenças vendidas? Será que alguns julgamentos são vendidos? Não sei, talvez, não sei, né? Mas aqui na época de Miqueias, naquele período, as sentenças eram dadas por suborno. Conforme você pagar, vai ser o seu benefício. Mas não para aí, não é? Os sacerdotes, aqueles que estavam para ministrar, eles estavam ensinando por interesses. Os profetas estavam adivinhando, profetizando, por dinheiro. Conforme você pagar, vai ser a mensagem que eu vou lhe entregar. Conforme vier a renda, será a pregação.
E esta pregação não era a pregação da palavra de Deus, era a pregação para agradar os ouvidos dos ouvintes. Era uma pregação, uma ministração interesseira. E muitos sofriam por causa disso. Olha ainda no capítulo 3, o versículo 5. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo e lhe clamam paz, quando tenho que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que nada lhes metem na boca. Olha aí, se tem paz para você, se não dá nada para o profeta da época, ele falava para você guerra. Irmãos, aqui havia uma deturpação generalizada, sacerdotes ensinando por interesse, querendo agradar os ouvidos, profetas ensinando por renda, por dinheiro. Aqui tinha juízes julgando por suborno, e as pessoas voltadas para a idolatria, para a prostituição, para a promiscuidade. E olha o que eles diziam ainda aqui na palavra do Senhor. Olha o que eles diziam no capítulo 3, voltando ao verso 11, na parte final. Ainda se encostam ao Senhor dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. O Senhor está no meio de nós. Nada ruim, nada pernicioso, nada que seja prejudicial vai acontecer, porque o Senhor está no meio de nós. Falsos profetas, falsos líderes, falsa religiosidade, uma esperança vã. E é neste contexto, é neste momento, que Deus chama Miqueias para ministrar uma palavra à nação. Voltemos agora lá no capítulo 1 e vamos perceber, após o contexto falado rapidamente, o que Deus tem para Miqueias. Verso 1 de Miqueias. Olha aí, querido. Palavra do Senhor, que em visão veio a Miqueias. Verso 2 agora. Ouvi todos os povos, prestai atenção, ó terra, e tudo que ela contém, e seja o Senhor Deus testemunha contra vós outros, o Senhor desde o seu santo templo. O que Deus está dizendo? Irmãos, o seguinte: para mudar a situação, para reverter o quadro, é preciso, faz-se necessário a pregação da palavra de Deus. Miqueias não recebe uma palavra dele, ele não fabrica uma mensagem, ele não é autor da sua palavra, mas é Deus que fala com ele. E o verso 1, capítulo 1, fala: palavra do Senhor, que veio a Miqueias. E Miqueias começa a ministrar as pessoas, dizendo assim no verso 2, ouvi. Quem tem que ouvir a palavra de Deus, segundo o verso 2? Todos os povos. Além da expressão ouvir, no verso 2, ele diz assim, prestai atenção, ó terra, e tudo que ela contém. Prestai atenção, ouçam a palavra de Deus. O segredo para a transformação, o segredo para a mudança, o que é necessário no odierno, é que Deus levante pessoas comprometidas com a sua palavra e preguem a palavra de Deus. Eu lembro no pastor Jeter Ribeiro de Castro, foi pastor no Alto Alegre,
irmão Maurício lembra dele, né? Já falecido, nosso primo, já falecido. Ele dizia sempre que devemos falar o que o povo precisa ouvir. Não é isso que ele falava, Maurício? E não aquilo que o povo quer ouvir. Olha que diferença. Falar o que o povo precisa e não o que o povo quer. Deixa eu, para ilustrar isso, trazer algo que eu já compartilhei aqui tempos atrás. Quando, certa feita, em certo lugar, alguém me procurou, comentei isso com alguns aqui de púlpito já, disse: pastor, eu estou me envolvendo com uma mulher casada. Olha o que ele me disse: estou me envolvendo com uma mulher casada. Eu queria saber se isto é certo. Porque eu já falei com 3 pastores e os 3 falaram que não é certo. Qual a opinião do senhor? Eu dei, lógico, a minha opinião. E ele disse: pastor, mas eu agradeço a sua atenção. Eu preciso da opinião de um 5º pastor. O que ele estava querendo ouvir? Que era certo, que podia. Se 3 pastores, eu tinha falado para ele que era errado, o 4º pastor, que era eu, falei para ele que era errado, ele queria um 5º para dizer: pode fazer, pode se envolver, não tem importância. Aí ele ia se apegar a isso, ia dizer: mais um líder, um pastor disse que era possível, que era permitido. Então eu estou tranquilo. É aqui que estão dizendo, capítulo 3, verso 11: o Senhor não está no meio de nós. Agora, o que é preciso? Que Deus levante homens para pregar a palavra de Deus. Se você ler depois, Paulo em casa, todo o livro de Miqueias, ele vai falar da condenação, do juízo de Deus para com a nação que não estava mais dando atenção à palavra de Deus. Cada um fazia o que achava melhor, cada um fazia o que dava na cabeça, cada um fazia tudo que queria e achava que Deus estava aprovando as suas atitudes. E Miqueias diz assim: olha, povo, ouvi a palavra do Senhor. Quem? Todos os povos, em todos os continentes, em todos os países, em todos os lugares, a palavra de Deus tem que ser pregada como palavra de Deus. E as pessoas precisam, diz o texto aqui, prestar atenção à palavra do Senhor. Aquilo que você foi ensinado, aquilo que você tem sido ensinado, aquilo que nós fomos ensinados durante toda a nossa vida, realmente está fundamentado na palavra de Deus? Tem o seu alicerce, a sua base, a sua fundamentação nas Sagradas Escrituras em nome de Jesus? Então nós precisamos ministrar a palavra de Deus. E veja a palavra do Senhor, diz aqui no versículo 3, capítulo 1, porque eis que o Senhor sai do seu lugar e desce e anda sobre os altos da terra. O Senhor sai do seu lugar e desce, quer dizer, o Senhor sai para juízo, o Senhor sai para condenação, e por causa dessa calamidade, verso 5 diz para nós, tudo isso por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria. E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Por isso farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas. Farei rebolar as suas pedras para o vale e descobrirei os seus fundamentos. No verso 8, o profeta fala: por isso lamento e uivo, ando despojado e nu, faço lamentações como de chacais e pranto como de avestruzes, porque as suas feridas são incuráveis, o mal chegou até Judá
estendeu-se até a porta do seu povo, até Jerusalém. Ou seja, o profeta Miqueias, quando ele se levanta como boca de Deus, ele não teme em dizer a verdade absoluta da palavra do Senhor. Aqui fala de pessoas que maquinavam mal umas com as outras. Olha o capítulo 2, verso 1, agora 2, 1. Ai daqueles que, no seu leito, imaginam a iniquidade e maquinam o mal, à luz da alva o praticam, porque o poder está em suas mãos. Se cobiçam campos, os arrebatam, se casas, as tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Portanto, assim diz o Senhor: eis que projeto mal contra esta família, do qual não tirareis a vossa serviço, e não andareis altivamente, porque o tempo será mau. Naquele dia se criará contra vós outros um provérbio, se levantará pranto lastimoso e se dirá: estamos inteiramente desolados. A porção do meu Deus, Deus a troca, como me despoja, reparte os nossos campos aos rebeldes. Portanto, não terás na congregação do Senhor quem pela sorte, lançando o cordel, meça possessões. Não babujeis, dizem eles, não babujeis tais coisas, porque a desgraça não cairá sobre nós. Tais coisas anunciadas não alcançarão a casa de Jacó. Vamos parar aqui um pouquinho, irmãos. A situação era tão depravada, que por causa da depravação, gerou uma autoconfiança, que era fruto de uma falsa esperança, dizendo: olha, nada de mal vai nos ocorrer, nada de ruim vai acontecer, o mal não virá sobre nós, porque eu fui consultar o sacerdote ministrou paz sobre as nossas vidas. Eu fui aos profetas, os profetas disseram que o Senhor está do nosso lado. Mas Miqueias se levanta para pregar contra o poder judiciário da época, contra o poder legislativo da época, contra o poder religioso da época, para dizer: nós precisamos voltar à palavra de Deus em nome de Jesus. Nós estamos, pela graça do bom Deus, esse ano, completando aí 500 anos da Reforma Protestante. Queremos fazer um grande evento na cidade, em homenagem aos 500 anos da Reforma. 500 anos da Reforma Protestante. O que foi a Reforma Protestante? Nada mais, nada menos, em poucas palavras, em trazer a Bíblia de volta às pessoas, ou trazer o povo de volta às Sagradas Escrituras. Porque quando as pessoas abandonam a Bíblia, cada um faz o que dá na cabeça, cada um faz o que acha mais certo, achando que não tem nada a ver, a lei do relativismo, esse é relativo, não tem nada a ver, não tem problema, cada um pode viver a vida do jeito que quer. E a Reforma Protestante, ela veio para colocar a Bíblia de volta na mão das pessoas. Mas a pregação genuína da palavra de Deus, lá em Atos dos Apóstolos, fala dos crentes de Bereia, os bereanos. Diz que os bereanos eram mais nobres que os crentes de Tessalônica, porque eles ouviam a palavra de Deus com toda a altivez, examinando as Escrituras dia a dia, para verem se as coisas eram de fato assim. E aqui Miqueias, ele vem dizendo: ouvi, prestai atenção na palavra de Deus. Irmãos, nós estamos numa época, nós estamos num período que nós precisamos nos voltar mais para a palavra de Deus em nome de Jesus. Basta você dar uma volta aí pela rua, dar uma volta pelo shopping, pela rua, você vai ver o quê? Casais de homossexuais. Não vai ver? Vai ver. 2 homens de mãos dadas andando pela rua, 2 mulheres de mãos dadas andando pela rua, né? Vivendo
relacionamento como se fosse marido e mulher, pessoas totalmente desprovidas da palavra de Deus. E o pior é que às vezes você vai encontrar alguns ministros, alguns líderes religiosos que vão dizer que isso não tem problema, que os tempos mudaram. E os tempos podem ter mudado, mas a palavra de Deus jamais mudará. Amém ou não amém? E nós precisamos pregar a palavra de Deus. Quando Miqueias se levanta aqui, levanta contra o juiz, ele levanta contra a nação inteira, ele levanta contra todos e fala: eu estou pregando para vocês a palavra de Deus em nome de Jesus. A palavra de Deus em nome de Jesus. E se nós não nos atentarmos para a palavra de Deus, nós vamos estar prejudicando as pessoas. E devemos confrontar em amor, com o amor, mas segundo a palavra de Deus, que é o nosso norte, que é a nossa regra de fé e prática em nome de Jesus. Eu ouço às vezes pessoas dizendo: pastor, eu não quero falar para ele do inferno, por exemplo, eu não quero falar para ele da idolatria, por exemplo, porque eu não quero ofendê-lo. A maior ofensa é permitir que pessoas vão para o inferno. Isso que é ofensa. Não vamos falar nada de igreja, nada de religião, nada de Bíblia, porque não vamos ofender, vamos machucar os ouvidos, vamos ser lights, vamos ser assim bem suaves. Cuidado, ser tão suave e mandar tantas pessoas para o inferno, quando você tem o poder de enviá-las para o céu, pregando-lhes a palavra de Deus em nome de Jesus. Venham todos que vocês vão ficar ricos e milionários. Venham todos, porque agora, se você entrar pobre na igreja, vai sair rico da igreja. Isso não é mensagem bíblica. A mensagem bíblica é do quebrantamento, é do arrependimento, é da entrega a Jesus Cristo, é da mudança de vida, é de repensar os atos em nome de Jesus. Amém ou não amém? Esta é a palavra de Deus. Louvado seja Deus, porque Deus levantou grandes homens no passado para pregar isto, como por exemplo o grande evangelista Billy Graham. E olha, Billy Graham, quem aqui já ouviu a mensagem de Billy Graham? Levanta a mão assim. Quem já ouviu ao vivo? Levanta a mão. Aí, 3, 4, ao vivo, né? Ele pregou aqui 5 no Rio de Janeiro, nos Estados Unidos, americano. Billy Graham, ele pregou nos lugares mais fechados do mundo. Mas toda mensagem que ele pregava a mensagem da cruz. Toda mensagem. A mensagem da cruz. E as portas para Billy Graham nunca se fecharam. Elas sempre foram abertas. Sempre foram abertas. Interessante da vida de Billy Graham, tem coisa que é interessante, não dá nem para entender direito. Billy Graham era um pastor batista, e a igreja que ele era pastor não o aceitou como pastor, que achava ele muito para frente, achava ele muito assim, ousado na palavra, queria algo mais light. E fecharam a porta da igreja, mas a porta do mundo inteiro se abriu para a pregação do Evangelho de Billy Graham. Louvado seja Deus, em nome de Jesus. E foi o que foi, e é ainda, porque está vivo ainda, né? Está vivo ainda, velhinho lá, mas está vivo ainda, né? Billy Graham, hoje Frank Graham, seu filho da sequência. Veja bem, amados, Billy Graham, ele pregou em lugares fechados, mas ele pregava a mensagem da cruz, a mensagem de Jesus. Ele pregava a mensagem da condenação também, do fogo do inferno, daqueles que se rebelavam contra Deus, não queriam compromisso com Deus. Quando ele pregou no Rio de Janeiro, ele usou a expressão do carnaval, Rio de Janeiro carnaval, e falou sobre alguma coisa contra o carnaval, trazendo o povo a palavra do Senhor, a mensagem da cruz. Hoje na internet você pode pesquisar, tem lá a mensagem no Brasil sendo pregado, com intérprete, com tradução, tudo, você pode ouvir a mensagem dele. E Miqueias se levanta, não para passar a mão na cabeça das pessoas, não quero ofender, então tá bom assim, não, está errado.
Está errado. E Miqueias, então, esse servo do Senhor, ele está dizendo: irmãos, nós precisamos, a reforma protestante do século XVI, nós precisamos pregar a palavra de Deus em nome de Jesus. Os pais precisam sentar com seus filhos e dizer: filho, senta aqui, eu quero passar para você o que a Bíblia ensina em nome do Senhor. A sociedade está dizendo tal coisa, mas olha o que a Bíblia ensina em nome de Jesus. Porque tem filhos de crentes dizendo: hoje nós temos que amar todo mundo, porque Deus é amor e vamos amar todo mundo. Está errado. Nós vamos pregar a palavra de Deus. Outro grande pregador, Hernandes Dias Lopes, reverendo Hernandes Dias Lopes, que prega a palavra de Deus também com autoridade, em nome de Jesus, como Miqueias, que se levanta aqui para ministrar. Então, em primeiro lugar, nós vemos aqui a situação. Segundo, a solução, pregação da palavra. E agora a compreensão. Veja no capítulo 2, verso 7. Tais coisas anunciadas não alcançarão a casa de Jacó. Está irritado o Espírito do Senhor? São estas as suas obras? Olha agora. Sim, as minhas palavras fazem o bem ao que anda retamente. As minhas palavras, Deus está dizendo, Deus, não sou eu, Deus. As minhas palavras fazem o bem ao que anda retamente. Então, o bem da palavra vem sobre aquele que anda retamente. Aquele que se quebranta, aquele que muda de vida, aquele que se rende ao caminho do Senhor, aos pés do Senhor, ao pé da cruz, e anda retamente. Porque se ele não andar retamente, a palavra não tem poder na vida dele. Vamos entender? Sim ou não? O que é andar retamente? É parar de andar de maneira tortuosa. É parar de andar de maneira errada. É corrigir-se. Quando Deus, por meio de Moisés, mandou que ele escrevesse Deuteronômio, ele escreve Deuteronômio, principalmente no capítulo 28, lá fala das bênçãos decorrentes da obediência. Abra lá comigo lá, vamos abrir lá rapidamente? Abra lá, deixa eu mostrar para você, rapidamente, Deuteronômio 28, por gentileza. Deuteronômio, capítulo número 28. Do verso 1 a 14, tem aí bênçãos decorrentes da obediência. Quem tem a Bíblia pode ler comigo junto, ou está no telão, pode ler junto comigo? Só o verso 1. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Leia agora comigo o verso 15, no telão também, por favor, querido, obrigado. Verso 15, juntos. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. Que coisa, né? Eu leio só agora o verso 28 e 29. Olha assim: o Senhor te ferirá com loucura, com cegueira, com perturbação do espírito. Apalparás ao meio-dia como cego, apalpa nas trevas, e não prosperarás nos teus caminhos. Porém, somente serás oprimido e roubado todos os teus dias, e ninguém haverá que te salve. Olha, aí segue, né? No verso 38, lançarás muita semente ao campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto a consumirá. Do verso 15 até o versículo 68,
fala das consequências decorrentes daquele ou daquela que desobedece ao Senhor. Do 1 a 14, fala das bênçãos decorrentes, ou as consequências decorrentes daquele ou daquela que busca ao Senhor, que vive na presença do Senhor, que se rende ao Senhor. Irmãos, estão notando? Então, ligando Deuteronômio 28 a Miqueias, a palavra do Senhor faz o bem àquele que anda retamente. Quanto mais compromisso você tiver com Deus e com a sua palavra, mais bem você receberá da parte do Senhor. Então você ali está andando diante de Deus. Volta para Miqueias, olha o erro da nação. Capítulo 6 agora de Miqueias. Quando se apresentava diante do Senhor, havia um erro da nação. Miqueias 6, 6 em diante. Estou apenas numa pincelada no livro de Miqueias, que não dá para discorrer tudo. Miqueias 6, 6. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de um ano. Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite. Darei o meu primogênito pela minha transgressão, e o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Ele te declarou, homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. As pessoas, ao se apresentarem diante de Deus, e no capítulo 6, Deus que está falando, está em negrito aí, Deus e seu povo em juízo. Deus sai do seu trono, Deus instaura o tribunal, Deus como juiz. Capítulo 1, Deus como testemunha, juiz e testemunha ao mesmo tempo. Ele começa a julgar as pessoas. O julgamento de Deus começa. Ele fala, com quem me apresentarei ao Senhor? As pessoas diziam isso, Deus está falando que as pessoas diziam. Vou me apresentar diante do Senhor com holocaustos, sacrifícios. Eu vou oferecer o meu filho primogênito em sacrifício ao Senhor por todos os meus pecados. É isso que Deus quer. Deus não quer nada disso. Aí vem o versículo 8, capítulo 6, dizendo 3 coisas que Deus quer. Deus quer que pratiquemos a justiça, Deus quer que amemos a misericórdia, e Deus quer que andemos humildemente diante dEle, diante do Senhor. Praticar a justiça está relacionado a viver a palavra de Deus. Praticar a justiça, você entendeu a palavra, você compreendeu a palavra, e você agora tornou-se uma pessoa justa, e você está vivendo aquilo que você recebeu pela palavra de Deus no seu coração, em nome de Jesus. Amar a misericórdia, a questão de tratar bem as pessoas, você ser misericordioso com as pessoas, como Deus é misericordioso, nós também vamos ser misericordiosos para com as pessoas, ministrando-lhes a palavra do Senhor, sem ira, sem animosidade, coisas dessa natureza, mas praticando bem as pessoas, amando a misericórdia e andando humildemente diante do Senhor. É a ideia de você ser humilde e se quebrantar diante do Senhor, pedindo a graça dEle na sua vida, em nome de Jesus. Quem pratica misericórdia, quem pratica justiça, ama a misericórdia e anda humildemente diante do Senhor, ele está o quê? Ele está praticando integralmente os 10 mandamentos. Ele ama a Deus de todo o seu coração, toda a sua alma. Ele ama o seu próximo como a ti mesmo. Ele não tem outro Deus diante de si, porque ele se adora somente ao Senhor. Ele não toma o nome do Senhor Deus em vão. Ele santifica o dia do Senhor. Ele se consagra mais e mais ao Senhor. Ele não se prostra diante de outra coisa, somente diante de Deus. Ele não rouba, não furta, não cobiça. Ele tem misericórdia, atos de misericórdia. Ele está na presença do Senhor. Resumindo, o que a Bíblia está dizendo? Deus não quer coisas que possamos fazer para Ele. Deus quer que sejamos consagrados a Ele. Em nome de Jesus.
Porque as pessoas aqui, baseado também em Jeremias 7, quando diz que as pessoas faziam tudo de errado, e depois iam na presença do Senhor, diziam, templo do Senhor é este, estamos salvos porque estamos no templo do Senhor. Aí Jeremias vem, Deus fala por meio de Jeremias, para quê? Só para continuar fazendo tudo de errado lá fora? Irmão, você entendendo? Então Miqueias traz essa palavra oportuna, a palavra contextualizada, que ele chama as pessoas a se quebrantar diante de Deus. Deus quer mais e mais cultos, mais e mais adoração, mais e mais, não. Deus quer vidas arrependidas, prostradas, rendidas aos seus pés, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? É isso que Deus quer. Ele chega a dizer que, mas os pagãos fazem, eu posso fazer também, colocar meu filho primogênito e consagrá-lo ao Senhor, em sacrifício ao Senhor, pelo meu pecado, minha transgressão, darei o meu filho, o fruto do meu corpo, pelo pecado da minha alma. Eu só não quero isso. Isso é inútil, desnecessário, sem proveito algum. Deus quer uma vida quebrantada diante dEle. E quando nos quebrantamos diante do Senhor, olha a bênção que vem sobre nós, no capítulo 7, que Deus faz com o nosso pecado, lá no capítulo 7, verso 19, tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades, e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó fidelidade, e a Abraão misericórdia, as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. Ou seja, Deus pega o nosso pecado, a nossa iniquidade, a nossa transgressão, Ele lança no mais profundo oceano, e Ele perdoa todos os nossos pecados. Veja ainda aí, capítulo 7, versículo 8 da palavra do Senhor. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei, se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Ou seja, aqui há Deus compadecendo as pessoas, no final verso 19, perdoando os pecados, porque houve uma mudança de atitude. Ainda que tenha caído, levantar-me-ei. Ainda que eu esteja morando nas trevas, o Senhor será a minha luz. Verso 9, sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra Ele, até que julgue a minha causa, execute o meu direito, Ele me tirará para a luz, e eu verei a sua justiça. Ou seja, resumindo, a palavra do Senhor é pregada, aqueles que entenderam a palavra, reconheceram que haviam caído, mas eles falam, mesmo caído, ainda que tenha caído, levantar-me-ei. Vou sofrer a ira do Senhor, mas eu volto para Ele. E quando há esse quebrantamento, Deus fala, todo o teu pecado está perdoado, toda a tua iniquidade está lançada no mais profundo oceano, você pode levantar para ser uma nova pessoa na minha presença, em nome de Jesus. O que afastou, segundo o livro de Miqueias, o que afastou a ira de Deus sobre a nação? A pregação da palavra, que causou transformação e mudança de vidas em nome de Jesus. Por isso, amados, é importantíssimo a ministração da palavra de Deus. É importante prestar atenção à palavra do Senhor. Eu queria incentivá-lo e motivá-lo ao ler a Bíblia em casa mais e mais. Você ore, Senhor, fala ao meu coração, ministra a minha vida, eu quero entender a Tua palavra. Se eu estou caído em alguma área, eu quero levantar, Senhor. Se o Senhor está pensando em pesar a mão sobre mim, eu quero me arrepender já, mostre meu erro, meu pecado, minha falha, minha transgressão, para que eu volte à Tua presença, Senhor, e ande de maneira reta diante do Senhor, porque a Tua palavra fará o bem somente àqueles que andarem retamente diante do Senhor. E quando agimos assim, queridos, Deus derrama bênção sobre nós. Há uma grande falha, há um grande erro, quando as pessoas isolam alguns versículos bíblicos. Deus é amor,
Deus vai dar um jeitinho. No final, Deus resolve tudo certinho. Deus não vai dar jeito, Deus não vai dar jeitinho. O mesmo Deus que é amor é também juízo. Ele só vai abençoar aqueles que de fato, de verdade, se renderem a Ele e derem a Deus prioridade nas suas vidas, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Tem muitas pessoas que não dão prioridade a Deus. Deus é mais uma coisa na vida deles. Tem tantas prioridades, Deus é mais uma. Deus nunca assume a prioridade. Em primeiro lugar, Deus tem que ser prioridade nas nossas vidas. Miqueias se levanta, ele fala: poder judiciário, está tudo errado. Legislativo, está tudo errado. Nós precisamos voltar à palavra de Deus. Como mudar o mundo? Nós vivemos em um mundo perturbado, um mundo conturbado, um país cheio de problemas. Como podemos resolver isso? Pregando a mensagem de Deus, mais e mais. Orando para que Deus levante pregadores consagrados a Ele, que possam entregar a sua mensagem, a mensagem da palavra, como Miqueias pregou. Aí nós veremos uma renovação, uma transformação em nosso país, em nome de Jesus. Ontem, num grande evento em Curitiba, com 50 mil pessoas, o tema era a mudança. A mudança. É hora de mudar. E só muda quem se volta para a palavra. Só muda quem se volta para Cristo. Só muda quem permite ser conduzido pela palavra de Deus, em nome de Jesus. Sem palavra não haverá mudança, apenas ilusão. Mas a palavra ministrada, muitas vidas serão transformadas, estaremos livres da ira de Deus e caminharemos com o Senhor, abençoados por Ele, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Essa é a mensagem, resumidamente, de Miqueias, né? Você pode ler em casa todo o livro de Miqueias, depois leia Deuteronômio 28 também, um capítulo inteiro, e você vai receber mais de Deus para a sua vida. Vamos orar? Curva a sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com Deus em nome de Jesus. Faça uma oração. Agradeça a Deus pela vida, agradeça a Deus pela redenção em Cristo, agradeça a Deus pelo privilégio de ter a sua palavra em mãos, por poder receber a orientação de Deus, mesmo que tenha caído. Posso dizer como o livro de Miqueias: ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei, levantar-me-ei. É o reconhecimento da falha, é o reconhecimento do erro, é a mudança de vida, é o levantar-se para a presença de Deus, para viver segundo a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Querido e amado Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por este livro de Miqueias, que ministramos rapidamente nesta manhã. Traz lições tão preciosas para as nossas vidas. Principalmente, ó Pai, eu destaco nesta hora em oração, esta palavra bíblica: ainda que tenha caído, levantar-me-ei. É uma palavra de esperança, é uma palavra de alento, é uma palavra de reconhecimento. Ó Deus, quando há o reconhecimento, e cremos, Senhor, que este reconhecimento somente o Espírito Santo do Senhor poderá proporcioná-lo em nossas vidas, porque é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Que haja o convencimento do Espírito Santo. Por mais que eu tente como pregador convencer alguém, não tenho poder algum, não posso nada, mas o Espírito Santo pode mostrar a cada um de nós, a começar de mim, a cada um de nós onde temos errado, onde temos caído, onde temos falhado, por não andar retamente diante do Senhor. E que possamos, ó Deus, mudar de atitude e andar retamente diante do Senhor, para desfrutarmos do melhor de Deus para as nossas vidas. Pai, toca aqui em cada coração, toca aqui, Senhor, em cada vida. Visita, Senhor, os familiares dos amados irmãos. Onde quer que haja um familiar nesta hora,
ser tocado pelo Espírito Santo do Senhor, que está vivendo ali talvez sendo enganado, vivendo de maneira errônea, sem aprovação da palavra, Senhor, prostrando-se diante de um ídolo, de uma imagem, adorando criaturas ao invés de adorar o Criador, ou tomado por qualquer promiscuidade. Toca, Senhor, agora em nome de Jesus. Toca, Senhor, nas nossas crianças. Toca, Senhor, nos nossos bebês. Toca, Senhor, nos nossos adolescentes, pré-adolescentes, nossos jovens. Toca neles, ó Deus, e leve-os, ó Deus, à tua presença. Preencha-os com o Espírito Santo. Não permita, Senhor, que essa nação venha desviar do caminho do Senhor. E que neste ano, comemoramos 500 anos da reforma, possamos, quem sabe, iniciar uma nova reforma, trazendo o povo a uma mudança segundo a palavra do Senhor, uma valorização maior das Sagradas Escrituras, ó Deus, em nome de Jesus. Há muitas palavras bonitas, mas sem profundidade bíblica. Pai, que a palavra do Senhor seja o nosso guia, a nossa bússola em nome de Jesus, e possamos nos quebrantar diante do Senhor e adorá-lo cada vez mais. Que estes meus amados irmãos possam ver frutos e mais frutos de vidas consagradas, tementes ao Senhor. Esta é a oração que lhe fazemos, ó Deus, e oramos de coração, em nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo. E agora, amados, que a graça do Senhor Jesus Cristo, maravilhoso eterno amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, repouse sobre os amados irmãos, hoje, agora e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém, irmãos. Dê um abraço forte ao seu lado, vamos à porta, cumprimentá-los. Deus abençoe a todos, ótimo almoço, e à noite temos segundo culto, 19 horas.